Esse livro aqui, 1984, do George Orwell, ficou muito famoso pelo Big Brother, né? Você já deve ter ouvido falar. Bem, quando eu fui reler, eu descobri que esse detalhe aí do Big Brother, né, daquela vigilância por câmeras o tempo todo, que é muito interessante, mas ele é só um pontinho, né? Eu destaquei tantas outras coisas muito interessantes desse livro que eu quis gravar esse vídeo aqui. Então, vamos lá, para quem já leu e para quem não leu, acho que vai valer a pena. E se você não leu, fica tranquilo que eu não vou dar spoiler, tá? Eu sou Ana Luísa Carvalho, eu sou planejadora financeira, trabalho com consultoria individual e familiar e também palestras e treinamento sobre educação e planejamento financeiros. Esse livro, ele fala sobre essa questão da vigilância feita através de câmeras, né, com pessoas observando o tempo todo. Eu vejo isso hoje em dia muito mais através das redes sociais, através do que as pessoas publicam, né? Essa vigilância em cima do que as pessoas estão falando, postando, do que uma câmera na nossa casa. Mas o que mais me chamou a atenção, na verdade, é que esse livro ele faz uma descrição muito estilizada, talvez exagerada, de um regime totalitário, né, que tolhe a liberdade das pessoas e por causa disso tem a economia em frangalhos. E por que é tão importante a gente observar isso, entender esse mecanismo, essa relação aí de causa e efeito? Porque os regimes totalitários, eles destroem a economia, tá? Não teve muitos regimes totalitários no passado, ainda temos hoje, né? E ele, na verdade, ele não previu nada, ele apenas descreveu o que ele já estava vendo. Esse livro foi publicado a primeira vez em 1949, durante a Guerra Fria. Então ele já tinha visto ali o nazismo, né? Ele estava vendo ali a União Soviética, entre outros regimes aí pelo mundo. E por que uma política que não promove a liberdade, ela enfraquece a economia? Porque para a gente ter uma economia em desenvolvimento, né, produzindo, gerando riqueza para as pessoas, para a sociedade, a gente precisa ter pessoas e empresas produzindo. Mas como que pessoas e empresas vão produzir se elas estão em um ambiente onde não há liberdade, onde não há previsibilidade, né? Porque onde não há liberdade, não há previsibilidade. Esse ponto é até destacado aqui na parte de trás dessa edição, né? Quem controla o passado controla o futuro e quem controla o presente controla o passado. Então, olha só, se um partido, como é o caso do livro aqui, né? O partido controla o passado, isso quer dizer que o que já aconteceu pode não ter acontecido exatamente da forma como está sendo noticiado, explicado, ensinado. E isso significa que o futuro também ninguém sabe o que vai acontecer, né? O futuro a gente já não sabe mesmo. Mas se ainda por cima o passado pode ficar trocando, eu vou dar um exemplo do livro, tá? Aqui ele conta em determinado momento que sai uma notícia, né, dada pelo partido, que o partido é o que controla tudo, né? É exatamente esse o nome, partido. A notícia é que a ração de chocolate das pessoas vai diminuir de 30 para 20 gramas por semana. Passam uns dias, a ração realmente diminui e aí sai uma outra notícia do partido dizendo que a ração de chocolate foi aumentada pelo partido de uma maneira bem simpática, né, do partido, de 10 para 20 gramas. Isso aí é controlar o passado. Bem, e aí o que acontece? Se a gente não tem um ambiente previsível, com liberdade, a gente não consegue desenvolver os negócios, as pessoas não conseguem inovar, não conseguem entregar o que a população quer consumir, quer e precisa, né? Então, as pessoas começam a consumir menos, as empresas começam a produzir menos, elas precisam acabar demitindo, reduzindo salários, e isso tudo faz com que as pessoas tenham menos capacidade ainda de consumir e entra nesse ciclo vicioso. No final das contas, nesses regimes totalitários, como, né, o exemplo aqui fictício do 1984, tudo passa a girar em torno do partido, né? Ou seja, do Estado.
né? A pessoa que tem um emprego do Estado, ela tem uma renda. O restante que não tem, não existe mais, porque aquela economia foi completamente dilacerada. E qual que é o problema disso? O Estado, a gente sempre tem que se lembrar disso, o Estado não produz nada, tá? Imagina um condomínio. O condomínio de casas ou de apartamentos, ele funciona em função dos seus condôminos, né? De quem mora ali. Quem mora ali é que tá sustentando, é que tá decidindo, né? É que tá fazendo as coisas acontecerem, votando na Assembleia. O síndico, ele é um gestor, né? O síndico, ele não define nada sozinho, não é ele que tira o dinheiro do bolso dele para fazer as obras que precisam, né? Ele apenas vai gerenciar, ele vai liderar, mas ele não vai produzir. Quem vai produzir são os condôminos. Então, da mesma maneira, o Estado não vai produzir, o Estado vai apenas gerenciar. O Estado ele já tem uma função muito grande, muito importante, vital, eu diria, que é de legislar e regular, né? Ficar de olho, acompanhar, não permitir que haja excessos, não permitir que haja desrespeito. Mas o Estado não consegue produzir. Essa não é a função dele, essa é a função das pessoas, físicas ou jurídicas. Então, quando você tem uma economia, uma política totalitária, sem liberdade, você enfraquece demais a economia. E aí quem sofre são as pessoas, é a sociedade, né? Aqui no 1984 tem uma outra coisa muito interessante que eu fiquei assim impressionada como que ele foi realmente visionário aqui nessa parte, que é a mudança da língua, né? Ele coloca aqui que lá nesse país, né? Não é bem um país, né? Quase um império ali, é um terço do mundo, essa Oceânia aqui do 1984. Eles estão criando uma nova língua, inclusive o nome da nova língua, né? Na tradução para o português é novilíngua. E por que isso é tão importante, né? O partido determinou que tem que criar essa nova língua e agora vários documentos começam a ser escritos somente nessa nova língua. Por que é tão importante o partido se preocupar em criar uma língua, né? Porque é através da língua que funciona o nosso pensamento. Então, a novilíngua, ali do 1984, ela corta palavras, ela diminui o número de termos existentes. Por exemplo, conceitos que são contra a ideologia do partido do livro, não existe palavra em novilíngua que signifique. Por exemplo, liberdade. Não existe a palavra liberdade em novilíngua. Por quê? Porque se não existe a palavra, fica muito mais difícil que as pessoas consigam raciocinar, pensar aquele conceito, tá? O nosso pensamento, ele tá diretamente atrelado à nossa linguagem. Então, se não existe aquela palavra, é muito difícil que tenha esse pensamento. E aí o livro tem a polícia do pensamento, né? Nessa nova língua tem umas expressões muito interessantes que são crime pensar, né? Então você teve um pensamento contrário à ideologia do partido, você já pode ser punido por isso, né? Tem o duplo pensar, né? Que é quando você tá vendo uma coisa, né? Como a questão lá do chocolate, que você viu que diminuiu de 30 para 20 gramas, só que você raciocina o oposto, né? Puxa, o partido conseguiu aumentar de 10 para 20. Então, esse duplo pensar é uma palavra da novilíngua justamente para facilitar que as pessoas tenham esse conceito, tenham essa atitude, né? Eu vi uma coisa, eu vivi uma coisa, mas eu entendo de uma maneira diferente. Por quê? Porque é o que está lá estabelecido pelo partido, né? Então são vários pontos muito interessantes que eu acho que agregam bastante. E quem tem interesse no 1984, já leu ou quer ler, olha, eu recomendo muito esse daqui, que é A Revolução dos Bichos, né? A Revolução dos Bichos também é do George Orwell e foi escrita um pouco antes até do que o 84. E é um livro como se fosse uma fábula, né? Os animais falam, têm atitudes, né, parecidas com as dos humanos. E ele constrói exatamente esse processo, né? Como que uma ditadura se estabelece, né? Que é um ponto muito interessante de se estudar, até para que a gente possa ficar atento, né? A nossa era agora. E é uma coisa que responde a uma pergunta muito comum quando a gente estuda sobre a Alemanha nazista, né? Como que os alemães permitiram o nazismo, né? Aquilo tudo que a gente estuda
os campos de concentração, as pessoas sendo dizimadas, né? E não somente a população judia, mas vários outros grupos étnicos, né? E não somente só étnicos, né? Então, assim, como que tudo isso aconteceu debaixo dos olhos dos alemães, né? E a gente tem essa mesma questão em outras situações também. Então, ele traz, de uma maneira fictícia, né? Um desenrolar, né? Que é muito interessante de observar. Bom, dito isso, acho que vale a pena os 2 livros, eu super recomendo. Eu li A Revolução dos Bichos há muito tempo, o 84 eu li agora, mas achei que valia comentar, para que a gente possa estar sempre de olhos abertos e não deixar levar embora a liberdade que a gente demorou tanto para conseguir conquistar, né? Qualquer semelhança, gente, infelizmente, não é mera coincidência, viu? E se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, por favor, e já se inscreva no canal, porque vai continuar tendo vídeo novo toda semana, viu? Muito obrigada, tchau, tchau!